movimentos, tempos, intenções. Quando uma coisa começa a acontecer, uma coreografia, uma sequência, ela é muito um esboço, né? Ela é muito tipo uma primeira forma do que a gente quer passar. É que nem um texto. A gente começa a escrever um texto, né? E aí depois ele vai se transformando e virando outra coisa. E aí, às vezes, uma marcação que faz sentido num dia não faz mais tanto sentido no outro. E como eu não sou apegada, eu não vejo problema de mudar. Os alunos, às vezes, ficam loucos com aquilo, né? Porque tá sempre mudando, mas eu também acho interessante que a pessoa vai desapegando um pouco daquele controle de uma coreografia muito certinha sempre. Então, tem um pouco com desapegar do controle também. Da pessoa realmente entender que dentro do próprio processo dela de entender aquela coreografia, que é outra coisa, né? Eu ensino e aí nunca vai chegar na pessoa do jeito que é. Mesmo que eu ensine da forma mais minuciosa possível, vai ter alguma coisa ali nessa transmissão que vai falhar. E o ensino é isso, né? É uma transmissão que falha e é por isso que ele acontece também. Porque se fosse exatamente... eu vou e ensino aquilo ali, a pessoa aprende exatamente o que é e nada mais sai daquilo, não teria como entrar no corpo dela, que é outro corpo, outra vivência. E acontece muito isso, da aluna às vezes não conseguir fazer um movimento do jeito que ele é, né? Ele vai e faz uma outra coisa com aquilo, aí eu olho e falo, nossa, isso é legal. Isso é interessante, isso aí eu posso usar pra outra coisa. Aí eu sempre brinco, vou usar numa performance, e geralmente eu uso mesmo. Como é o meu processo criativo? Ele é caótico. Então, às vezes eu parto, por exemplo, para criar uma sequência. Eu parto de um improviso. Ou então eu parto de movimentos que eu quero botar. Ou então eu parto da música. Eu sempre penso num ponto de partida, né? Qual é o ponto de partida que vai fazer aquilo ali se desenvolver? Tem uma questão comigo que eu quase não sei mais escutar música direito. Quando eu escuto uma música, vem as sequências na cabeça, sabe? É meio chato às vezes. E aí, eu escuto uma música e eu penso, nossa, essa eu quero botar numa performance. Não, essa eu quero coreografar pra aula. Então eu tô meio que sempre com ideias. Mas o problema é trazer essa ideia, né, e botar numa prática ali coreográfica real. Eu crio para as aulas coisas que eu curto muito. Eu acho que isso tem a ver com a dança ter vindo para mim primeiro do que o dar aula. Então eu tenho uma conexão maior com a dança e aí depois isso se estendeu para os alunos. Hoje em dia são conexões diferentes, é uma conexão muito forte com o dar aula, com os alunos também, mas a dança veio antes. Então eu acho que quando eu crio para a aula, aí eu tenho que estar conectada, eu tenho que olhar e falar, nossa, essa é uma coreografia que eu realmente gostaria de dançar. Eu quero sempre estar muito envolvida com aquela sequência coreográfica ali. Então eu boto expectativas em cima dela. Eu boto assim, invisto muito, né? Então tem uma expectativa grande aí em cima delas, né? Aí às vezes eu fico, isso aqui não tá bom. Eu acho que todas as performances ou as coreografias, elas estão sempre em constante processo de criação, porque às vezes eu volto numa sequência de, 3 anos atrás, por exemplo, eu faço muito isso nas aulas. E aí ela já é outra coisa hoje em dia, e aí como é que ela vai rolar, né? Aí eu mudo o movimento, aí eu mudo o tempo. Tem um ponto que a gente chega com a nossa sequência, com a nossa performance, com a nossa ideia, mas eu não acho que ela esteja finalizada ali completamente. Então, às vezes, também dou uma baixada na minha bola e falo, não, eu vou ensinar isso aqui de um jeito que as pessoas curtam, mas aí depois eu volto nela. Tem uma relação muito intensa ali, né, com as coreografias, as criações, as coisas. É desagradável, né, ser obrigada a fazer coisas. Não sei se tem gente que curte mais que eu. Eu não gosto. A obrigação, ela me mata um pouco, mas tem que achar um meio termo ali, porque a gente também não pode sair fazendo tudo que a gente quer na vida. E como artista e professora de dança também é a mesma coisa. Às vezes você tem que fazer algumas coisas. O que eu tento sempre é estar envolvida com o que eu estou fazendo
E não cair em certas armadilhas do tipo, ah, não, porque agora tem que montar essa música que tá bombando. Então, tipo, ah, não, a aluna pediu, as alunas estão pedindo essa música, então tem que fazer essa música. Não necessariamente. Até porque eu acho que curtir o que você faz também faz parte aí dessa coisa toda, né? Que tá tudo interligado. Ser professora, se apresentar, ser artista, enfim. Tem uma onda aí, né? Uma onda de satisfação que você tem quando você dança e quando você se apresenta. Então eu acho que eu tô sempre atrás dessa onda, assim, de... É uma onda meio que de droga mesmo, uma... É sério, uma satisfação ali que você sente, você fica, caraca, amei dançar isso. Ou então, nossa, sai do palco com aquele sentimento, assim... E das pessoas falarem, obviamente, também. Ai, nossa, coreografia legal. Ai, nossa, que apresentação foda. Não é sempre assim. Às vezes a gente acha ruim também, às vezes fica insatisfeito. A mais difícil de agradar sou eu. Então fica aí nesse embate. Eu comigo mesma, tipo... Olha assim, ai, nossa... Essa coreografia tá desinteressante, Carolina. Que é uma coisa um pouco tóxica pra você fazer consigo mesmo, mas aí é aquilo, né? Faz terapia pra fazer análise pra ajudar.